Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo. Neste vídeo vou então ajudar um amigo aqui a esclarecer uma dúvida. E a dúvida deste meu amigo era a seguinte: tínhamos então a função f de x, que era dada pela seguinte expressão: e elevado a x a dividir por x menos 1, e a ideia deste exercício era obter a expressão da função inversa. Bem, para tu, isto de uma forma assim geral, para tu obteres a expressão de uma função inversa, tu vais pegar em f de x, eu vou-te explicar os passos, quer dizer, vais pegar em f de x e vais igualar a y. Qualquer função que tu tenhas, quer dizer, a estratégia vai ser esta, vais pegar na função igualas a y. Depois, em seguida, tu vais substituir f de x pela respectiva expressão. E sendo assim, obtínhamos a seguinte igualdade: e elevado a x a dividir por x menos 1, exatamente igual a y. Bem, o passo seguinte seria isolar esta exponencial no primeiro membro. Bem, este passo já está concluído, visto que esta exponencial já está isolada no primeiro membro. O que é que eu quero dizer com isto? Imagina que tinhas assim aqui mais 1. O que tu ias fazer em primeiro lugar seria passar este mais 1 para o segundo membro e ficaria então menos 1, de forma a isolares a estrutura exponencial. Neste caso não há necessidade, porque ela já está isolada no primeiro membro. Depois de teres a exponencial isolada no primeiro membro, tu vais adotar aqui uma estratégia, que é a seguinte: no 12º ano, né, quando falaste nas funções exponenciais e logarítmicas, tu deste uma das propriedades dos logaritmos, que era a seguinte: sempre que tens logaritmo na base A e o argumento do logaritmo é exatamente igual à sua base, quer dizer, depois tens este argumento elevado a uma determinada expressão, quer dizer, eu estou a designar por t, mas podias ter 4x mais 1, e então isso seria a expressão t, e está de ser sempre igual a t. Sendo assim, a ideia aqui é tu conseguires extrair este expoente da exponencial. Então vou aplicar esta igualdade, esta propriedade dos logaritmos. Para fazer isso, eu tenho que criar então aqui o logaritmo com a mesma base desta exponencial. E repara que o logaritmo de base é exatamente aquilo que a gente chama de logaritmo natural. Então o que eu vou fazer é aplicar o logaritmo natural ao primeiro membro. Vou aplicá-lo assim ao primeiro membro. E, de modo a não alterar o valor da expressão, a ação que tomo no primeiro, vou também elevar o segundo membro ao mesmo logaritmo. Ok? Então ficaria com isto. Repara que aqui no primeiro membro estamos perante exatamente esta propriedade, ou seja, logaritmo na base de e elevado a, imagina, isto agora é o teu t, percebes ali da regra. E desta forma consegues extrair o expoente aqui da exponencial, porque o logaritmo natural de e elevado a t é t. Ok? Então vais ficar com x a dividir por x menos 1, exatamente igual a ln de y. Agora a ideia aqui será resolver esta igualdade em ordem a x. Tu tens que resolver isto em ordem a x, e quando tiveres a expressão em ordem a x, do tipo x igual a uma expressão, percebes? Esta expressão será exatamente a expressão da tua função inversa. Ou seja, a estratégia é mesmo esta: pegas na função, igualas a y e resolves em ordem a x. Quando tiveres a expressão resolvida em ordem a x, a expressão que ficará aqui no segundo membro é a expressão da tua função inversa. Então, quer dizer, nós agora vamos ter que resolver esta igualdade em ordem a x. Repara que tens denominadores, certo? Então podemos pensar em eliminá-los. Quer dizer, aqui tens 1, para igualar este denominador vais multiplicar toda esta fração por x menos 1, multiplicando o denominador e também o numerador. E sendo assim, vais criar a seguinte equivalência. Está de ficar x a dividir por x menos 1 igual, atenção que ao multiplicares cá para cima tens de aplicar a distributiva, né? X vezes ln de y, e depois menos 1 vezes ln de y, então terias menos ln de y.
tudo a dividir por x menos 1. Depois de teres os denominadores igualados, quer dizer, podes cancelá-los. Então vou só descer assim aqui um pouco a folha e vou limpar isto, quer dizer, vais ficar com x igual a x ln de y menos ln de y. Bem, lembra-te que tu tens que resolver isto em função de x. Então, já está feito. Não, porque tem x igual a alguma coisa, certo. Mas repara que aqui no segundo membro tu tens um elemento que contém x e isto não pode acontecer, quer dizer, isto tem que ser x em função de y. Okay? Este x que está aqui não pode aparecer na expressão da função inversa. Então o que tu vais fazer agora é passar todos os termos do segundo membro que contêm x para o primeiro. Ou seja, esta estrutura, né, vais passá-la para o primeiro membro, basta trocar o sinal. Né? Seria então equivalente a tx, isto tudo a viajar para o primeiro membro fica menos x ln de y, exatamente igual a menos ln de y. Agora, como é que tu vais fazer esta diferença? Este é x ln de y, como é que fazemos esta diferença? Bem, a estratégia é esta, quer dizer, tu neste termo tens x e neste segundo termo também tem x, então o que tu vais fazer é colocar o x em evidência, ou seja, x, abres parênteses, para igualar este termo, quer dizer, se o x já está cá fora, colocas 1, né? Eu já te vou explicar como é que podes ver se isto está certo, e para igualares o segundo termo, quer dizer, se o x já está cá fora, há de ficar menos ln de y. Esta ideia é assim uma propriedade distributiva, mas no sentido contrário, quer dizer, andando para trás. Tu se aqui aplicares neste momento a distributiva, tu tens que voltar a esta expressão, que é o caso. Para x vezes 1 dá x vezes menos ln de y dá x ln de y. Então isto está de ser igual a menos ln de y. Agora é fácil porque se tu tens x vezes este bloco, né, e está a multiplicar, tu podes então passar este bloco a dividir para o segundo membro. Da mesma forma que se tivesses 2x igual a 4, quer dizer, o 2 que multiplica pelo x, tu dirias que isto havia de ser igual a 4 meios. Sendo assim, como esta estrutura está toda a multiplicar pelo x, passas então para o segundo membro a dividir, obtendo então a seguinte expressão, x igual a menos ln de y a dividir por 1 menos ln de y. E neste momento tens aquilo que pretendias, que é a expressão resolvida em ordem a x em função de y. Eu apenas vou dar aqui assim um retoque, não havia necessidade de o fazer, mas quer dizer, para isto ter outra elegância. Né? X é igual, eu não gosto de ver aqui este sinal negativo em cima, então poderia, isto aqui já não seria necessário fazer, é um bocado mais pancabinha do que outra coisa. Eu podia multiplicar o numerador e o denominador por menos 1, quer dizer, trocar os sinais a todos, de modo a que ficasse aqui com ln de y positivo, e depois em denominador tenho menos ln de y, então ficaria positivo, e se tenho mais 1, quer dizer, ficaria menos 1. E tu agora tens aqui, então, a expressão da tua função inversa. E como é que vamos escrever essa função inversa? É esta expressão, ok? Vais pegar nesta expressão, mas vais substituir y por x, ou seja, a expressão da função inversa seria exatamente igual a ln de x. Okay? Isto é uma estratégia, é unicamente uma estratégia depois de teres isto feito na expressão, substituis onde tens y por x, porque a inversa, né, tem que ser em função de x. Então isto ficaria ln de x a dividir por ln de x, assim menos 1. Okay? E tens aqui a expressão da função inversa daquela exponencial que me enviaste. Fica então aqui a minha sugestão, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço, amigo. Tchauzinho.